Olha, Meu Jesus. E Pai, aleluia. Ai, andarabaçou, mamãe. Oh, glória, aleluia. Amém? Muito alegre. Convosco. E o mais gostoso é sentir a presença de Deus e ouvir Deus falar. Ah, Pai. Eu confesso, irmão, se terminasse o culto agora, satisfeito com tudo que Deus já operou. Aleluia. Aleluia. Toda a palavra, por cada irmão, por cada manifestação do Espírito Santo aqui, isso aquece e alegra o nosso coração. Ah, Pai. Louvado seja Deus. Vamos trazer uma mensagem para os irmãos lá em Neemias 6,18. Eu ia falar sobre a verdadeira confissão de amor. Mas eu vou mudar um Eu ia falar sobre confissão de amor. Meu Deus. Quando ele diz para o rei, né? Se eles não quiserem lembrar, permanece sendo meu Deus, não pode nada. Deus mudou os planos, né? Então aqui para Marcos, louvado seja Deus. Aleluia. Manda quem pode, só obedece quem tem juízo, né? Marcos 4, 35, para a nossa breve meditação. Evangelho segundo São Marcos 4, verso 35, orando para ganharmos tempo, está escrito assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus! Soberano Deus, eterno Pai. Eu te louvo, Senhor. Glorifico, Senhor, a Deus, Senhor. Pai. Sou grato a Ti, Deus bendito, pela minha vida, pela vida dos teus servos e servos. Sou grato a Ti, Deus querido, pelo dia glorioso e maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Dia, Pai querido, de livramento, de vitória. Nós te louvamos, Pai. Deus, agradecemos ao teu nome, pois o teu nome, Senhor, é digno de toda adoração. Aleluia. Somos gratos a Ti, Deus bendito, porque o Teu Espírito, Pai, nos selecionou para que juntos estivéssemos aqui, ó Pai, reunidos ao Teu santo nome, com apenas com o propósito, Senhor, que é glorificar a Ti. Aleluia. Que o Teu nome, Senhor, se manifesta aqui neste lugar. Muito obrigado, Deus querido, pela Tua presença. Glória. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos Te ver, Pai, mas podemos sentir a Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Bendito estás a Tua palavra. Usa-me, Deus, segundo o Teu querer, a Tua glória, a Tua graça. Pai, Tu és o dono da palavra, Senhor, e Tu usa o Teu lado segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pai querido, o Senhor conhece a cada um de nós esta noite. Sabe, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. E sabes como ninguém vai viver a palavra em cada coração. Pai, começa esta noite, Senhor, tocando aos nossos corações. Repreendendo, Deus bendito, retirando, Pai querido, toda a raiz de amargura, ó Pai. Preparando, Senhor, esta terra, Deus querido, para que ela seja uma terra fértil, ó Pai, para receber a Tua semente, para receber a Tua palavra, que ela seja direcionada, guiada pelo Teu Espírito, Pai, conduzida até os nossos corações, regada, Deus bendito, com a água da vida, e que a Tua semente, Pai querido, ela venha crescer, germinar, ó Pai, e ao abrir os nossos lábios, Senhor, venhamos a proferir, ó Pai, tudo aquilo que o nosso coração estará cheio, que é da Tua palavra, que é do Teu Espírito. Seja conosco esta noite, Pai, é o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vai tomar o seu céu? Grande Deus, Louvado. Amados, alguns irmãos já me viram pregando essa mensagem. O tema dessa mensagem é Tempestade no Seminário em Alto Mar. É um local pelo qual o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, vai nos dar alguns ensinamentos. Porque parece mentira, basta nos pegar num vento forte, basta nos enfrentar ou aparecer uma onda um pouco mais alta na nossa história,
É o suficiente para nós esquecermos o Deus eterno. É o suficiente para nós proferirmos palavras que machucam o nosso Deus. Muitos até não aguentam, alguns chegam até a pular do barco e morrem no meio do caminho. Outros não entram nem no barco, com medo da tempestade que ele ainda nem viu chegar. Mas esta noite Deus vai falar e vai nos ensinar grandes coisas. Aleluia. Amados, todos nós aqui já estudamos, passamos por escola, muitos permanecem estudando. E sabemos que uma escola ela é composta por um diretor, um professor e os alunos. O professor esta noite é Jesus Cristo. Aleluia! O reitor esta noite, o diretor é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Esta noite os alunos são eu e você. Aqui na Bíblia Sagrada os alunos eram a igreja apostólica. Aquele que ele diz, entrai no barco e passamos para outra margem. Mas no meio do vendaval, no meio da tempestade, eles fizeram uma pergunta muito, mas muito séria. E muitas pessoas proferem a mesma coisa no dia de hoje. Mas quem é este que tem a autoridade de acalmar o vento e acalmar a tempestade? Abra-se um parente esta noite. Não adianta andar com Jesus de Nazaré, proferir o seu santo nome e não reconhecer que ele é o autor do milagre na tua história e na tua vida. Não adianta estar no mesmo barco com ele e não reconhecer que ele é um Deus todo-poderoso na tua história. Aqui a igreja apostólica, homens escolhidos a dedo, estavam proferindo desta forma: mas quem é este que tem autoridade para acalmar o vento e o mar? Louvado seja Deus. Mas voltando para a parte de escola, no primeiro dia de aula faz-se necessário haver uma apresentação. Todos nós queremos saber quem é o nosso mestre, quem é o professor, aquele que pelo qual irá nos ensinar coisas boas e agradáveis para o nosso crescimento. Todos nós queremos saber quem é o nosso mestre e quais as credenciais que ele tem que o capacita para ser alguém para nos ensinar alguma coisa. Pois bem, a pergunta começa assim: mas quem é este? Todos agora querem saber quem é o professor esta noite que vai nos dar a aula. Louvado seja Deus. Imagine você, no primeiro dia de aula, o professor ele carrega uma planilha, aonde pelo qual está o teu nome escrito. Ele conhece o teu nome, sabe de que escola que você veio, sabe aonde e como você parou de estudar. Mas mesmo assim ele não se faz advogado. Ele pergunta qual o teu nome. Quando é criança falamos presente e falamos o nosso nome. Pois bem, louvado, exaltado é o nome do Senhor. O nosso Deus, ele conhece a todos nós. Em Jeremias 1, versículo 5, ele diz que antes que tu formasse no ventre de sua madre, ele já te conhecia. Mas mesmo assim ele não se faz de advogado, minha irmã. Ele quer ouvir a tua voz e quer ouvir o teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Mas quem é este? Quais as credenciais que ele tem para ser o meu mestre? Eu imagino o reitor, o diretor falando: então deixa que eu respondo por ele. Apresentarei as credenciais que ele tem para ser o teu professor esta noite. Mas bem, ele começa dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 8. Mas quem é este? Este, ele é o Verbo Criador. Em Evangelho de João 1, ele diz o quê? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas quem é este? Ele é o Verbo encarnado. No versículo 14 de João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, e nós o vimos como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas quem é este? Ele é o Deus antes de todas as coisas, pois ele diz em Isaías: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem? Aleluia! Aleluia! Mas quem é este? Deus poderoso no céu e Deus poderoso na terra. Mateus 28, versículo 18, ele diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Amado, quando nós olhamos para um Deus todo-poderoso e abrimos a sua palavra no Antigo Testamento, em Josué 2, no versículo 11, até uma prostituta, por nome Raabe, reconheceu a autoridade e o poder. O de Israel estava nas campinas de Moabe, a um passo para entrar em Jericó. Josué envia 2 espias à casa de prostituição. Chega na casa de Raabe e ela diz: olha,
todo o povo está em alvoroço, porque todos reconhecem a autoridade do vosso Deus. Aleluia. Todos sabem como ele livraste o povo de Israel do Egito, como ele abriste o mar vermelho e como ele desse vitória, né, acima das demais nações. Amado, até ela reconheceu que Deus é poderoso. Aleluia. Mas quem é este? Este é aquele que é meu e teu professor, mas que um dia também já foi aluno. Para quem não sabe, Jesus de Nazaré fez faculdade. Pastor, lá no Evangelho de Lucas 12:39, quando o menino tinha 12 anos, que ele entra no templo e começa a debater com doutores, a fazer pergunta, questionar e dar resposta? Claro que não. Nesta época ele já era mestre há muito tempo. Então onde ele fez faculdade? Ô, Javá. Provérbios 8, versículo 26. Ele ainda não tinha feito a terra, nem o campo, nem o princípio do pó da terra. Louvado seja Deus. Aí estava eu, quando ele compassava a face do abismo. Quando ele firmava as nuvens de cima e fortificava as fontes de baixo, louvado seja Deus. Oh Deus maravilhoso, né? Grande Deus. Quando ele compunha o mar, Deus, para que ele não aleluia. transpassasse o seu mando, aí estava eu. Maravilha, né? Quando ele diz, quando ele compunha os fundamentos da terra, versículo 30, ele diz, aí estava eu e era seu aluno. Jesus de Nazaré fez faculdade na eternidade. General, aleluia. Essas são as credenciais que ele tem para te ensinar alguma coisa na tua vida, ensinar alguma coisa para o teu ministério, ensinar alguma coisa para a tua família. Para mim, já está ótimo as credenciais dele. Não preciso de mais nada para catá-lo como mestre dele. Quem é este? Pois bem, o professor está apresentado. Está na hora agora das apresentações dos alunos. Na hora de perguntarmos, mas quem é este que tem autoridade? Quem é este que tem tais credenciais para me ensinar alguma coisa? A pergunta foi feita. Só que agora nós vamos inverter. Mas quem são estes? Para serem meus alunos. Quem são os nós? Para sermos alunos desse Deus querido e maravilhoso. Quais as credenciais que teríamos agora, que poderíamos dizer as credenciais para sermos aluno dele? Nós temos alguma coisa como credencial que nos qualifica para ser aluno dele? Meu Jesus. Porque na hora de perguntar quem é ele, sabia das qualificações, perguntamos e ele foi dando a resposta. Alfa e ômega, Deus criador, Deus poderoso, verbo encarnado, verbo criador, né? Senhor de toda história. E nós? Se a pergunta fosse o inverso, o que você responderia? Meu Deus. Eu imagino o reitor olhando, na hora de perguntar quem é o professor, as qualificações, eu respondi as qualificações que o capacita para ensinar alguma coisa para você. Só que agora a pergunta mudou. Eu quero ver quais as qualificações de vocês para estudar com ele. Eu imagino o nosso Deus, né? O Deus poderoso, Jesus de Nazaré. Pai, na hora que perguntaram quem sou eu, o Senhor respondeu por mim. O Senhor permita que eu responda por eles. Mas quem são estes? Quem são estes? Jesus diz, Pai, esses são as únicas criaturas na face da terra que têm o privilégio de ter as digitais da tua mão. Se lembra, Pai, que tudo foi feito pelo verbo. Haja, e assim aconteceu. Mas no caso deles não, Pai. O Senhor foi até lá, colocou a mão na massa para fazer cada um deles. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Mas quem são estes? Ah, Pai, esses são aqueles que são acusados de inúteis. E como tem sofrido a acusação? Como tem sofrido e ouvido a acusação? Porém, eles têm um privilégio, que tem alguém que os defende. 1 Epístola de João 2, versículo 1. Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado que está sentado à destra de Deus Pai. Mas quem são estes? Ah, Pai querido, esses
são aqueles que eu enxerguei além da dor. Pai, toda vez que a Zohad, ela rasgava os meus lombos, eu aguentava, porque eu enxergava, eu contemplava cada face e sabia que valeria a pena estar como ovelha muda que foi levada ao matadouro, aguentar todo o sofrimento para poder qualificá-los, Pai, para que hoje eles pudessem estar sentados numa sala de aula aprendendo de mim. Mas quem são estes? Pai, esses são aqueles que eu enxerguei além da cruz. Meu Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, general. Jesus. Eu senti que valeria a pena. Glória a Deus. Valeu a pena carregar ela. Aleluia, Jesus. Valeu a pena ser crucificado nela. Valeu a pena ter o meu último momento de agonia nela, porque eu enxergava, Pai, que nenhum deles aguentaria tal sofrimento. E eu entenderia perfeitamente, como sempre entendi, o verdadeiro sacrifício estava sendo efetuado. Mas quem são esses? São os que eu comprei, Pai, e paguei por alto preço. Naquela cruz eu dei a última gota de sangue do meu corpo para comprá-los, para que hoje pudessem ser meus alunos. Aleluia, general. Essas são as qualificações que Jesus de Nazaré nos dá para que hoje estivéssemos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, fomos apresentados, já perguntamos quem é o mestre, quem é o professor, foi apresentado as suas credenciais. Perguntou quem somos cada um de nós, ele deu as qualificações que nos capacitam para estarmos na sua presença. Pois bem, pastor, por que é necessário fazer uma apresentação? Para que haja empatia. Abra esse parênteses de novo, um espaço. Como anda a tua empatia com Deus todo? Meu Deus, meu Deus. Pastor, eu não sei o que é isso não, eu te falo o que é. Significa vínculo, laço, confiança. Não é antipatia não, é empatia. Vínculos e laços. Como tem andado os teus vínculos com o Deus Todo-Poderoso? Tem se aberto com Ele? Tem confiado verdadeiramente nele? Tem ouvido todos os ensinamentos que Ele tem te dado para a tua história, para a tua vida e para a tua família? Meu Deus. Porque existe um porém, não adianta também ouvir os ensinamentos do Mestre e não seguir. Não adianta. Não adianta apenas ouvir se eu não exercitar. Preciso exercitar os ensinamentos dele. Pois bem, creio eu que esta noite alguns vínculos já foram fortalecidos. Louvado seja Deus. Eu creio. Então vamos entrar para a sala de aula. Grande Deus. Aleluia. Versículo 35. Ele diz assim: passemos para outra margem. Ou para outra banda, ou para outro lado. Quantas pessoas têm tentado parar pelo meio do caminho, não acreditam que vão chegar do outro lado? Ele não está dizendo aqui, eu vou passar. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, você vai passar. Não, ele não está dizendo, ele está no plural, pastor. Passamos. Ele está dizendo, ô Jesus amado, eu estou contigo. O Emanuel, o Deus conosco. É Ele que vai atravessar contigo até do outro lado. General. Aleluia. Passemos para outra margem. Jesus. Pastor, mas as águas são profundas. E daí? Ele não disse que nós vamos passar? Se ele falou, eu creio, eu acredito. Amém. Salmo 107, versículo 23. Aqueles que descem em navios marcantes das grandes águas, esses veem os mistérios e as maravilhas do Senhor no profundo. Quer ver a maravilha do Senhor no profundo e os mistérios dele? Entra nessas águas com ele, em nome de Deus. Aleluia. Ô, Jeová. Aleluia. Meu Deus. Entra com ele. Mas pastor, as águas são profundas, mas e daí, meu amado? Você esqueceu, igreja triunfante, que você está debaixo de uma promessa? Em Isaías 43, 12, ele diz o quê? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Não se preocupe com profundidade. Glória a Deus. Pastor, de maneira alguma, tu vai chegar do outro lado? Vai. General. Aleluia. Passemos para outra margem. Glória a Deus. Tempestade. Um seminário em alto mar.
Quando nós falamos em tempestade de ordem natural, nada mais é do que a agitação violenta do vento acompanhado de forte chuva, relâmpagos e trovões. Todos nós já vimos isso. E quando nós falamos nos fenômenos espirituais, são as provas do dia a dia, missionário, aquilo que tu tens enfrentado durante toda a tua caminhada. Louvado seja Deus. Elas ainda não cessaram. Muitas delas Deus já te deu bonança e tu caminhou. Mas muitas outras ainda virão. Mas mesmo assim, em todas elas, tu vai triunfar porque Deus é contigo. Aleluia. Maravilha no céu, aleluia. Só quem leva a sério o ministério, meu pastor, sabe o que é isso. Porque quem não está nem aí, abandona, melhor não entra nem no barco. Ele ainda não sabe o que é tempestade, mas já ouviu falar, mas não entra no barco porque tem medo de encontrar ele na frente. Desde o dia que Deus te ordenou, tu não pode mais ter medo desse tipo de coisa. Ele não mandou descer óleo na tua cabeça de qualquer maneira. Não foi buscada laço em qualquer lugar, não foi não. Pelo contrário, foi escolhido por ele, levantado por ele, capacitado por ele, está sendo usado por ele. Aleluia. De qualquer maneira. Glória a Glória Deus. de Deus, Qualquer aleluia. ventinho que vai soprar e que vai virar as costas e vai afundar, não, Deus. de maneira alguma. Passemos para outra margem. Pois bem, então nós vamos passar. E quando nós falamos em agitação, tempestade, são as provações que nós temos que enfrentar do dia a dia. Tá? Aprenda uma coisa, está sendo provado agora. Do outro lado, tu vai ser aprovado por ele, tá? Uma coisa que me chama muito a atenção, louvado seja Deus, está no versículo de número 38, no finalzinho do versículo. Basta nós entrarmos numa tempestade e nós abrimos a nossa boca para falar isso aí. Parece mentira. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Não, estou falando sério. Estou falando sério mesmo. Perdeu o emprego, está na tempestade. O Senhor não se importa comigo, a porta do emprego fechou, a enfermidade chegou, o Senhor não se importa comigo, me jogou dentro do hospital, a perseguição veio, o Senhor não se importa comigo, estão me perseguindo. Aleluia. Meu Deus. O Senhor não se importa contigo. Deus vai te ensinar algo importante essa noite. Creio eu que a maioria aqui tem filhos. O que tu sentiria, mãe, se a tua filha falasse contigo a seguinte frase: mãe, eu estou perecendo e a senhora não está nem aí para mim? O que tu sentiria, pai, se teu filho falasse: pai, tu não está te enxergando que eu estou morrendo, não? Tu não vai fazer nada, não? Até quando tu continuará com a tua boca fechada, com os teus braços cruzados e deixando que eu venha morrer? Acabou o amor por mim? É isso que a igreja apostólica está falando, nosso mestre. Meu Deus. E é isso que em algumas vezes nós proferimos. A mesma coisa que tu poderia sentir em ouvir uma palavra dessa, é a mesma coisa que o mestre ouve toda vez que nós proferimos. Meu Deus. O Senhor não se importa comigo, Ele me chamou para o ministério para me deixar morrer na primeira tempestade. O Senhor disse que me vocacionou, mas aqui eu estou vendo que a coisa está muito difícil, eu não vou chegar do outro lado. Amado, Deus se importa contigo. Aleluia. Glória de Deus, aleluia. Mateus 6, verso 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e nem cegam, e o Senhor a alimenta a todos. Aleluia. E não são vós mais importantes para mim do que elas? Como tu pode dizer que Deus não se importa contigo? Meu Deus. Não, como podemos falar isso? Na primeira tempestade, uma coisinha que levantou um pouquinho mais. Ele se importa. Ele se importa. Ele se importa tanto que ele diz que não cai um fio de cabelo da tua cabeça se não for da permissão dele. No meu caso, pelo jeito aí, varão, no nosso caso, ele permitiu até demais, né? Não precisava tanto, né? Eu sou careca. Precisava tanto. Porque um em um seria pouco, mas cara, logo um monte. Muito bem. Então Deus, ele se importa conosco, amado. Deus se importa, Deus se importa. A outra coisa que me chama muito, mas muita atenção, está aqui no versículo 36, volta. Meu Deus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. O crente tem mania de perseguição, eu sou perseguido, todo mundo me persegue, ele sempre é o patinho feio da história, é só ele que sofre, é só ele que está triste. Eu estou falando sério, amado, aprenda uma coisa, estamos falando de uma tempestade, e diz aqui na palavra de Deus, está escrito, que em volta daquele barco haviam outros barquinhos. Quando Deus me deu essa mensagem,
ele estava escrevendo ela, tinha uma pessoa que estava numa tempestade, seria a última tempestade na terra da sua vida. Cessaria aqui, porque ela foi promovida e está no céu. Eu estava escrevendo essas mensagens aos pés da cama da minha mãe. Deus estava me dando essa mensagem. A tempestade era dela, pastor. Era ela que estava no vento forte. A onda estava, era ela. A diaconisa deitada lá com câncer, morrendo. Era ela. Meu Deus. Só que em volta daquele barco havia outros. Barquinhos. Dá para você entender? Que quando você sofre, a tua família sofre contigo? Dá para tu entender que teus filhos sofrem contigo, teu pai sofre contigo? Dá para tu entender que o teu pastor, ele sofre contigo, quando ele olha para você e vê que as coisas não estão andando bem? Eu estou falando de uma igreja que ama, estou falando de irmãos que vivem o chamado amor fraternal, mas respeitam e acatam o verdadeiro amor, que é o ágape, é o incondicional. Eu te quero ver bem, não quero saber quem você é, eu te quero ver bem, quero ver Deus te abençoando. Então, quando tu está sofrendo, existem outros barquinhos na tua volta. General. Aleluia. Aleluia. Existem outros barquinhos. Romanos 12, verso 15, diz que nós temos que se alegrar como os irmãos se alegram. Mas quando, pastor, nós vemos uma vida chorando, choramos também. General. Muitas das vezes não é nem em público não, mas é quando chegamos em casa e dobramos ao nosso joelho e Deus começa a não mostrar a vida pessoal, não. O nosso Deus, ele respeita a minha vida e a tua vida, mas ele mostra claro para nós que você está sofrendo, que você não está bem. Ele nos faz, puxa a nossa orelha para ver se nós erramos em algum lugar, para voltarmos e acertarmos. Eu estou falando sério. Quem é pastor tem mais sabe o que é isso. A gente fica horas lá orando pela tua vida porque ele está sofrendo junto contigo. Aprenda isso, a tempestade é tua. Mas quem te ama está na tua volta e está sofrendo junto contigo. Aprenda isso em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Agora tem um detalhe. Existia aquele barquinho, em volta dele outros barcos, né? E a tempestade começou. Já parou para meditar? Que em meio de tantos barcos, Jesus de Nazaré escolheu justamente o teu para descansar. Poderia ter entrado em qualquer outra embarcação, mas ele escolheu o teu para descansar. Aleluia. Tá certo. Privilégio, né? Escolher Deus para descansar no barco onde eu estou. Não é motivo de me alegrar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus. Continuando aqui. Quando nós falamos de barco, todo barco, louvado seja Deus. Ei, Jesus amado. Ei, maravilha. Todo barco tem um lastro. Pastor, o que é um lastro? Peso necessário para se colocar no porão do navio. Para que, pastor? Para dar a ele equilíbrio. Sem esse lastro, sem esse peso necessário no porão do navio, a embarcação não tem equilíbrio. Pois bem, toda vez que falamos de porão, trazendo para os dias de hoje, estamos falando em oculto, secreto, escondido. Né? O que tu tem colocado no porão do teu navio? Tem trago equilíbrio para a tua vida? Aquilo que tu escondeu, o pastor não está vendo, não tem ninguém vendo, minha esposa não está vendo, escondido. Né? Os irmãos da igreja ninguém está vendo, porque está no porão do navio. Peso necessário colocado no porão do navio para que traga equilíbrio. O que tu tem colocado no porão do navio? Tem trazido estabilidade? No teu ministério, na tua família, entre os irmãos? Vou lhe dar um exemplo. Jonas 1, verso 5. Jonas, quando entra no navio, varão, ele trouxe equilíbrio? Ele desestabilizou uma embarcação inteira, apenas por um detalhe. Não estava no propósito do Deus Todo-Poderoso. Não foi obediente. Pastor, o que está querendo dizer? Eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é Deus. Cuidado com a tua desobediência. Pode trazer desestabilidade para a tua embarcação. Isso é muito sério. Outra coisa que eu aprendo esta noite é o seguinte: tempestade, um seminário em alto mar. Existem tempestades que o Senhor nos coloca aqui, Ele está colocando a igreja apostólica. Em algumas Ele vai me colocar, em outras Ele vai te colocar, mas existem algumas tempestades que nós entramos com as nossas próprias pernas. E ainda pagamos para ver. Eu estou falando sério. Tem crente que chega a ser até abusado. Eu pago para ver.
Vai dividir em quantas vezes? Não dividir não, eu pago, é à vista. Jonas está lá, Jonas 1,5. Deus manda ele pregar em Nínive, o que ele faz? Pago para ver, para entrar na tempestade. E foge para o outro lado. Quantas pessoas estão pagando para ver? Vale a pena dar uma volta tão grande pela desobediência, pagar para ver, para depois voltar aonde Deus te orientou e te deu o primeiro trabalho? Não é melhor obedecer uma vez? Muito bem. Então Jonas não trouxe equilíbrio para aquele navio, né? Mas acatou, respeitou. O que me chama muita atenção na história de Jonas, olha bem o que eu vou te dizer esta noite em nome de Jesus. Está lá em Jonas 1, versos 5 e 6, tá? Se quiser abrir, tu acompanha aí. Todos clamavam ao seu Deus, com um Deus minúsculo, para acalmar a tempestade e o forte vento. E nada acontecia. Não é isso que está escrito lá? Pastor, não estou entendendo nada. Não. Amado, Deus está falando contigo, vamos se consertar em nome de Jesus, dentro do teu barco. Quantos na tua família não servem a um Deus poderoso como o teu? O único que tem autoridade para acalmar o vento e o mar. Enquanto eles clamam para que os deuses pagão dele venham acalmar a tempestade, nada acontece. Se tu estiver na posição que Deus quer, basta tu pedir ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Acontece agora. Mas às vezes Deus usa, sabe o quê? Até um mestre ímpio daquele navio pode chegar lá e acordar o crente. Acorda aí, meu filho. O bicho está pegando, a coisa está acontecendo, tu está dormindo, ainda não acordou não? Nós aclamamos a todo tipo de Deus, por que tu não clama o teu? Nos hospitais nós entramos aí, tem algumas coisas pregadas na parede morta lá, e alguns que estão ali professam aquela fé. Mas quando tu chega e tu começa a falar no nome do verdadeiro Deus, viu como uma coisa fica modificada? Alguns são curados e são sarados. Mas se tu não estiver na posição que Deus quer, a coisa fica estreita. Se tu não estiver com equilíbrio, a coisa fica estreita. Louvado seja Deus. O que Deus está te dizendo é que todos que estão neste barco, na tua família, igual na minha família, são religiosos. Servem tantas outras coisas. Vale a pena estar na posição de Deus. Muito bem. Terminando aqui. Versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento, e disse no mar, cala-te, aquieta-te, o vento se aquietou, e houve grande bonança. Agora o que me chama muito, mas muita atenção, de novo no versículo 38, é que Jesus chega, sobe para a polpa do navio, a parte traseira do navio, pega uma almofada e vai dormir. Olha o que foi lido hoje aqui, gente. Salmos 4, versículo 8, eu sei de cabeça, mas o 3 foi lido hoje. Olha que coisa linda. Um pegando do lado do outro. Deitei, lembrei que o Senhor me fez bem. Oh, maravilha, deitei, levantei. Tudo mesmo, tudo sério. Eu fico quietinho na minha ouvindo, Deus usando. Aí o Senhor manda, nós temos dado aqui. Salmos 3, verso 5, olha só que coisa linda. Maravilha. Ei, Jesus amado. Salmos 3, verso 5, olha só que beleza. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pois bem, Jesus está deitado na polpa do barco, em cima de uma almofada, a tempestade está comendo solto, a igreja apostólica já não sabe mais o que fazer, parece que nunca andaram com Jesus, não sabe nem quem é. Não sabe quem é. Ah, mas se eu estou com ele, não quero nem saber de vento. Não estou nem aí para ele. Não estou nem aí. Mas tudo bem, estão lá. Muito bem. E ele estava deitado em paz, em segurança. Pastor, eu não estou entendendo nada. Primeiro ponto. Aonde é o lugar de segurança? Aonde Jesus estava? Na polpa do navio? Na polpa do navio? Ali era o lugar de segurança? O porão do navio é lugar de segurança? A tua sala é lugar de segurança? O teu quarto é lugar de segurança? Aqui as 4 paredes, onde nós estamos aqui, a igreja, onde nós estamos adorando ao Deus de Israel, é lugar de segurança? Aonde é o local de segurança? Aonde Jesus está e onde Ele quer que toda a sua igreja fique, até nos dias de hoje? Sabe não? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amado, que se dane o vento, eu não estou nem aí para onda grande, eu estou aonde? Eu estou escondido. Oh, Deus maravilhoso, estou no esconderijo do Altíssimo.
O sol, ele nasceu para todos, mas a sombra do Onipotente só para quem professar o nome de Jesus de Nazaré. Ah, esse dorme, esse descansa, esse acorda, porque sabes que o Senhor lhe faz bem. Aleluia. É isso que ele está dizendo para eles ali. Grande Deus, Quando nós aleluia. falamos de confiança, é uma coisa linda. Beleza? Vou terminar agora com a horário. Confiança, confiança. Mas os que confiam no Senhor, né? Renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, se cansarão. Ok, benção, benção, benção. Também tem lá no Salmo 125, serão como os montes de Sião que não se abalam. Mas a igreja apostólica que está longe não se abalar. Está estreito para eles aqui, porque é tão abalado até o tutano. Então, não sério, a coisa está ruim para eles. Oh, só tinha cabra macho ali, Pedro, Pedrão e outros demais, mas estão abalados até o tutano. Pois bem. Agora, quando falo de confiança, pastor, olha só que coisa linda. Quem é Pedro? Quem é André? Quem é Tiago? Não são pescadores? Estão acostumados com o mar ou não estão? Ué, Jesus chegou e falou assim, não, vamos passar por todo mundo entrou no barco. Eu não estou nem aí. Eu vou chegar e vou deitar. Pastor, não estou entendendo, não tem certeza? Amado, Deus descansa em nós. Olha só, nós somos homens falhos, mas Deus descansa porque confiou em nós um ministério. Sabe o que significa isso, pastor? Deus descansa porque confiou algo sobre os teus ombros. Por isso que ele te capacitou. E ele vai lá e descansa. Tu ainda não entendeu? Vai entender agora. Se ele, sendo Deus Todo-Poderoso, descansa no ministério que pelo qual ele colocou sobre os teus ombros, porque tu não descansa desse Deus poderoso. Ele descansou e descansa confiando em ti. E por que você não descansa confiando nele? Oh, isso é confiança. Sabe quem tem crido? Então descansa, confia nele. Se ele te chamou, ele é poderoso para te guardar aqui. Aleluia. Não tem como dizer quem é esse mais. Não posso mais de maneira alguma. Quem é esse? Vou chegar no hospital. Quem é esse que levantou o paralítico? Quem? É Jesus de Nazaré? Não precisa nem perguntar mais quem era. Sei quem é ele. É o único que tem autoridade e poder. É o único, é o único. É o único, é só ele. Mas Deus, terminando aqui. Tempestade no seminário em alto mar. Todos nós temos que aprender um detalhe. Isso aqui é sério. Pastor, eu nunca enfrentei ainda uma tempestade, estou novo de conversão, alguns velhos, não, eu não peguei coisa muito grande, não. Mas tem que aprender a profetizar antes. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Peraí, pastor, então eu tenho que profetizar que eu vou entrar na tempestade? Tu não está entendendo. Tu não está entendendo, não tem que profetizar que tu vai entrar. Não, pelo contrário. Tu já tem que começar a proferir de agora. Olha, mesmo que tu chegue até aqui, tu não está me botando medo nenhum. Sabe por quê? Eu sei o Deus que está comigo. Aleluia. Tu vai vir lá para cá, mas não vem juntinho. Porque eu sei quem é o Deus que está comigo. Porque todos nós enfrentaremos tempestade. O que o Senhor Jesus diz em João 16:33? Essa coisa vos digo para que em mim tenham... até ele enfrentou tribulação e tempestade, varão. Mas está de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, aleluia. Ok? Louvado, exaltado é uma lição do Senhor. Então a tempestade, ela também vai passar. Salmos 107, versículo 29. Sabe o que ele disse para mim e para você? Rafaela, principalmente, o Senhor vai cessar as ondas, tá? Fica tranquila, o Senhor vai cessar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salmos 40, ele diz, espera com paciência no Senhor, tá? Ele se inclinou para ti e tem ouvido. Aleluia. Só Deus sabe a tempestade do dia a dia que nós temos que enfrentar. Só Deus sabe, só Deus sabe, só Deus sabe. O que me chama muita, mas muita atenção, missionária, sabe o que é? É que para cada barco, uma tempestade diferente da outra. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas querendo tirar onda num transatlântico. Tu não entendeu, não? Não entender agora. Tem pessoas que não estão já aqui. É um privilégio. Grande Deus, aleluia. A seara realmente é grande, mas poucos são os trabalhadores. A igreja que ama, a igreja que cresce, a igreja que tem prazer em granjear almas, permanece orando, como diz o Senhor. Orai para o Senhor da seara envie mais trabalhadores. Seja bem-vindo. Mas para sentar no transatlântico, cuidado com as ondas que tu pode enfrentar. Toda embarcação grande, louvado seja Deus, tem o seu batel, os seus pequenos barquinhos.
Eu tenho pouco tempo de igreja, são 16 aninhos só, pouco tempo. Mas se hoje, pastor, me perguntasse se eu estou preparado ou se eu queria ser alguma coisa, sabe o que eu ia responder? Com sinceridade, perante a Jesus de Nazaré. Assim, eu preferia continuar no lugar que eu sentado ali. Por quê? Você tem medo de estar aqui? Não, claro que não. Mas até hoje eu reconheço que sou pequeno demais. Eu reconheço a medida dos meus ombros, eu sei que eles são muito estreitos. Tantos outros homens grandes falaram para o Senhor, Senhor, é pequeno demais. Outros chegou falando, eu sou pesado de boca demais. Outros falaram, na minha casa eu sou o menor. Não entendeu? Tem gente mais forte do que eu. Tem gente mais capacitada do que eu. E alguns outros pegam esse transatlântico antes do tempo. É triste. A primeira onda grande que ele pegar, ele não está preparado. Primeiro, não sabe conduzir a embarcação grande que um dia tanto almejou. Há tempo para todas essas coisas, não pula legal. Deixa Deus te galgar, cada um deles na tua história. É Ele que te chama, é Ele que te galga, é Ele que te capacita. O outro pode dizer que você não vai chegar ali. Mas se tu tem chamado e tu tem promessa, Deus contraria toda a humanidade. Mas Ele te bota onde Ele falou. Ele é Deus e Ele é Senhor. Mas depois que Ele te colocar aqui, Satanás, Ele que levante onda. Faça o que quiser, mas não pode abalar a tua estrutura, porque quem te colocou ali é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio. Está debaixo de uma promessa. Ele te levantou para tu chegar do outro lado. E tu vai chegar. Eu creio. Em nome de Jesus, vai chegar, tem que chegar. Eu quero chegar do outro lado, pastor. Eu quero chegar do outro lado. Eu não sei como eu vou chegar. Tem gente que fala assim, com Jesus no barco, tudo vai bem. O barco não afunda. Errou feio. Com Jesus no barco, o barco o quê? Não afunda? Tu tá doido. Tá maluco. Tá faltando página na Bíblia. Falar que Jesus no barco, o barco não afunda, a Bíblia tá faltando página. Principalmente Atos Apóstolos 27. Apóstolo Paulo, ele tem que chegar em Roma. Vai dizer que Jesus não está com ele, amado? Hoje aparece ele, porque diz que lá o pessoal confiava mais no piloto do navio e no centurião que estava ali, do que naquilo que um homem de Deus falava. Não é diferente de hoje, não. Tu tem proferido tanta coisa, a pessoa não tem acreditado. Acredita nos homens que os homens podem fazer, o juiz tal é que vai resolver, ele é que bate o martelo. Quem é que bate o martelo? Ele pode bater martelo aqui na terra, mas se meu Deus der uma meia palavra, nem um martelo ele levanta. Deus. Rapaz, Deus é Deus, né? Faz a história. Ele só não vai fazer uma coisa: bater martelo para encobrir sem vergonhice de homem. Teve um dia que meu pai falou comigo assim: pastor, ora para meu filho. Eu falei: o que foi, mãe? Fala, pode dizer. Por sinal, minha tia, ora, que meu filho está preso há tanto tempo. Ora para que o juiz venha abrandar a pena dele. Deixei ela falar. Eu falei: minha irmã, em nome de Jesus, continue indo na igreja, orando ao Deus Todo-Poderoso para converter a vida do meu primo, do teu filho naquela cadeia. Mas não me peça para fazer isso. Teu filho ainda pega mais 6 anos de presídio. Mas a outra mãe nunca mais vai abraçar o filho. E tu me pede para me fazer isso? Não posso. Como homem de Deus, eu não posso fazer isso. Falei, não, eu posso orar para Deus converter o coração dele lá. E aquilo que o mundo e Satanás inspirou uma maldição, Deus transformar em bênção. Aquele que aqui fora fez uma mãe ou duas caírem em lágrima, pode sair de lá fazendo mães sorrirem de alegria, porque foi levantado um mensageiro de Deus para granjear almas para o reino do Senhor. Isso Deus faz. Isso Deus faz. Agora orar para cortar, não. Cometeu um delito, ele tem que pagar por ele. Amém. E ela chorou quando disse, depois eu falei, meu Deus, por que eu fui tão duro? Mas eu não tinha outra palavra. A gente é homem de Deus, às vezes sem querer a gente fala coisa que machuca. E Deus nos cobra. Poderia ser mais bom. Meu Deus, eu estou igual Pedro, falando demais, quem fala muito erra muito. Mas falei, ela me ama, graças a Deus, tenho com ela. Mas louvado seja Deus. Tempestade ela passa, ela vai passar. Nada é para sempre. Aleluia. O que nós temos que fazer é confiar em Deus. E nós vamos chegar do outro lado. Primeiro, nós temos um motivo para chegar do outro lado. Não é em vão que ele disse passamos. Tem alguém te esperando do outro lado, sabia? Tem alguém te esperando lá do outro lado. E quando nós atravessarmos e chegarmos do outro lado, está lá o nosso mestre. De novo, Deus, aquela general, louvado seja Deus com o nome de cada um de vós.
Com a alegria de, além do vosso nome, ter mais nomes escritos. Porque ele diz, todo aquele que creu em mim e perseverou em mim, teve a alegria e a felicidade de trazer a sua família. Você não vai sozinho. Não pensa você que é da apostila que Deus está te dando hoje. Neste seminário vai ser para crente egoísta. Não, não é para crente egoísta. Mas é para aqueles que amam. Aqueles que acreditam, Senhor, vale a pena aprender contigo e cumprir a tua palavra. Vale a pena, Senhor, enfrentar a tempestade. Porque quando a bonança vier, aquelas almas tranquilas, como diz o Salmo 23, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu vou poder falar, Senhor, valeu a pena, porque a minha família agora caminha comigo. Eles andam comigo. E quando chegarmos do outro lado, Deus vai dar um 10 para cada um de nós. Aleluia. Deus. Aleluia.